Eu não estava botando música simplesmente enquanto abro o computador, senão que eu queria apresentar para vocês essa bela música, que é o Bolero de Ravel, porque existe uma técnica de pregação chamada Bolero de Ravel também, né? Que tem a ver com o quê? Com a estrutura do bolero. O Bolero de Ravel é uma música só. Essa melodia que vocês ouviram, ela vai se repetir, ela não muda. Só que a cada momento entra um novo instrumento. Põe lá no final do bolero, vai, por favor, vê se ainda está aí o bolero. E o final é belíssimo, porque são vários instrumentos. Então, eu vi muito isso na época que frequentei o meio evangélico. Os pastores, quando querem que determinadas ideias fiquem na cabeça das pessoas, e inclusive, atenção, nas seitas, onde se trabalha com lavagem cerebral, como que as ideias vão entrar? Através da repetição. Então, por isso, às vezes, nós repetimos determinados temas, nós repetimos determinadas ideias, porque elas têm que ficar entranhadas nas mentes dos fiéis. As pessoas facilmente se esquecem daquilo que é bom, né? Os traumas ficam, curioso, né? Mas aquilo que é bom, a gente vai esquecendo. Tem o final do bolero aí? Então, vejam só o final. Olha aí. A mesma música. Olha que beleza, que espetáculo. Tá, essa homilia que vocês vão ter hoje, o final do bolero, porque eu já tive a oportunidade de falar sobre o tema depressão. O basicão vocês já sabem. Hoje eu vou reforçar e eu vou como que costurar homilias que eu já preguei sobre esse tema. E eu volto a esse tema porque ele é um tema moderno. É um tema que tem feito muitas vítimas hoje em dia. É um tema que está enriquecendo a indústria farmacêutica, né? Sendo que as pessoas de fé não padecerão de ansiedade. Se a fé estiver no lugar, algum grauzinho, um nervosismozinho, aquela expressão inglesa, né, borboletas no estômago, a gente vai ter. Se você está com a causa na justiça e hoje é a véspera da grande decisão, é natural que a gente fique um pouco ansioso, nessa expectativa, mas aí eu volto sempre à receita contra a ansiedade. Quando a gente começar a se sentir ansioso com relação a qualquer assunto, primeira coisa, oração. Peça a Deus, Senhor, aquieta o meu coração. E aí, além da oração, nós começamos a meditar sobre o que a nossa fé nos diz com relação à vida. E vai ser o que a gente vai estar falando aqui. Nós vemos no Evangelho esse surto de ansiedade dos apóstolos. Nossa, nós estamos perecendo e você aí dormindo. Surtaram. Tá? E isso me recorda aquela palavra: quanto tempo estás comigo, Filipe, e ainda não me conheces? Tá? Quanto tempo já estavam com Jesus para saber que Ele era Deus? Se tivessem uma fé um pouco mais madura, tanto não é madura que eles são repreendidos justamente por causa disso, homens de pouca fé, eles não teriam se preocupado. Imagina, aquele homem que mostra os poderes sobrenaturais todos, vai morrer afogado na barca com os apóstolos. Faz sentido para vocês? Para mim não faz nenhum. E esse é o grande ponto, a gente se deixa perturbar
por causa das aparências. Só que fé não tem nada a ver com aparências. Fé está além das aparências. O que é próprio da fé é não aparecer. Eu não vejo. E, no entanto, eu creio. Então, hoje eu vou falar sobre confiança em Deus, mas não quero só falar sobre confiança em Deus, senão falar em como nós podemos ter máxima confiança em Deus. E eu vivo dizendo o que é a base da nossa fé. Que Jesus não é mestre, Jesus não é profeta, Jesus não é sábio. Jesus é Deus. Aliás, vamos lá, melhor dizendo, Ele é mestre, profeta, sábio, mas antes de mais nada Ele é Deus. Quando eu digo que não é mestre, não é profeta e não é sábio, é porque o mundo às vezes reduz Jesus a esses papéis. Então Ele é tudo isso porque é Deus. Então esse é o grande diferencial, e é isso porque nós vamos ter uma paz que nenhuma outra religião pode dar, porque aquilo que Jesus ensina é a verdade. Tanto que Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aquilo que Jesus promete, a gente pode ter certeza de obter. Então vamos lá, só uma passeada de helicóptero sobre essas provas da divindade de Jesus. Ele andou sobre as águas, Mateus 14, 26, multiplicou os pães, Mateus 15, 36, curou leprosos, Mateus 8, 3, dominou a tempestade, como nós vimos hoje, Mateus 8, 26, expulsou os demônios, Mateus 8, 32, curou os paralíticos, ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro, se transfigurou no Monte Tabor, ressuscitou o triunfante dos mortos. Mostra para mim um Buda, um Maomé, um Allan Kardec, com respeito a esses, que tenha feito isso. Não fizeram. Então esse é o diferencial de Jesus Cristo. E aqui eu deixo claro que eu não estou falando mal dos outros, tá? Antes que ponham palavras na minha boca. Eu estou mostrando a diferença de Jesus, que é abissal. Então, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a divindade de Cristo não é declarada abertamente, mas ela é claramente subentendida. Vocês não vão ouvir Jesus dizendo, oi, eu sou Deus. Creiam, botem fé, porque eu sou Deus. Não. Vamos lá? Mateus 9,6 diz o quê? O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Os próprios judeus diziam, quem tem autoridade para perdoar pecado é Deus. Esse homem é um blasfemo. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Mateus 11, 27. Quem me viu, viu o Pai. Então, em Lucas 9, 1 a 3, nós vamos ver Jesus convocando os 12, dando poder e autoridade para curar e proclamar o reino de Deus. E Ele os envia sem recursos materiais, apenas com confiança em Deus. E aí eu pergunto, deu certo? Olha aí, a igreja chegou até aqui, com esse envio desse doido, que manda ir pregar o evangelho e não dá um centavo. E tem cristão que não quer ter menino, porque o mundo hoje está difícil, eu não vou ter o que dar para o meu filho, e a escola está cara. Não confia na providência divina. Confia na própria providência. Então esse é um problema de fé também. Pode parecer prudência, mas não é. É um falseamento da prudência. Eu já falei em outras homilias e vou repetir. O diabo
é o mestre do falseamento das virtudes. Ele sempre vai apresentar o mal travestido de bem. Parece um bem o que ele propõe, mas quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, é em si um mal. Então, cuidado com isso. Santo Agostinho dizia: a fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. A mesma coisa se deve dizer da humanidade e divindade de Cristo, cuja morte e ressurreição são as respectivas manifestações. Ou seja, a morte é a manifestação da humanidade, pois só um ser humano morre. Tem que ser humano para morrer. E a ressurreição é a manifestação da divindade. Aliás, que Jesus seja homem, muitos creem, inclusive os não cristãos, porque existem fontes não bíblicas sobre a existência desse homem, Jesus Cristo. O que faz a diversidade entre crentes e não crentes, o que nos separa, é crer que ele também seja Deus. Então esse é o centro da nossa fé. De fato, é possível para Deus, se assim o quiser, fazer-se homem, mas não é possível ao homem fazer-se Deus, a menos que ele o seja, como foi o caso de Jesus Cristo. Vamos lá, então, ao Concílio de Nicéia, porque no catolicismo a fé é explicada pela Igreja, que foi ensinada e empoderada para isso. E não somente isso, a Igreja detém o Espírito Santo para realizar a sua função, que é árdua, que é importantíssima, que é vital. Qual é? A de nos levar para o céu, ensinar o caminho do céu, dizer o que é certo e dizer o que é errado. Então não existe essa conversinha protestante de que a igreja somos nós, todos os que cremos e aceitamos Jesus, a tal da igreja invisível, isso é balela. 2 Pedro 1,20 diz: nenhuma escritura é de interpretação particular, então tem que ter quem interprete a escritura para nós, que é a igreja. Então, se existisse igreja invisível, ali onde nós aprendemos na Escritura as regras de correção fraterna, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o em particular. Se não te ouvir, constitui mais uma testemunha, vão lá e falem. Se não, leve o caso à igreja. Que igreja? É a igreja que está nos ares? E por aí vai. Então, no Concílio de Nicéia, que foi quando a igreja se reuniu para botar os pingos nos is, e eu vou dizer uma coisinha para vocês: nós só temos a fé incorrupta até hoje graças à igreja, porque sempre os hereges se levantaram, insuflados por Satanás, para tentar derrubar a nossa fé. De tudo já se realizou na história, queima de Bíblias, tudo que vocês imaginarem, sempre com o demônio por trás. Então os hereges sempre foram levantados nesse sentido. E aí a igreja sempre se reúne, ora, estuda sobre os temas, e eu acho até interessante quando a gente estuda eclesiologia, ver o quanto que o diabo é um derrotado. Porque quando ele insufla os hereges, vem a heresia e ajuda a esclarecer a fé. A partir do momento que a igreja tem que estudar, porque ela tem que se mexer. A coisa não vem infusa pelo Espírito Santo, senão que o Espírito Santo já guia esses estudos e é ele que dá a resposta final na igreja, através da igreja. E aí nós vamos vendo a explicitação da fé, a clarificação da fé, graças às heresias também. Então não só o Espírito Santo inspira diretamente a igreja, senão que ele defende a igreja, ele fortalece a igreja, e é ele que mantém a igreja. Então o que Nicéia diz, esse grande concílio? É daí que vem o símbolo niceno-constantinopolitano. Esse símbolo que a gente conhece como credo.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. Então afirma dogmaticamente que Jesus é Deus. E quando a igreja afirma algo dogmaticamente, as bocas se calem. Ah, não quer calar o bocão? Cai fora. Vai rezar, vai para o banquinho da disciplina, volta quando tiver convencido. Vai procurar se convencer, é o melhor que você tem a fazer. Para não pecar gravemente por apostasia, que é quando eu nego o meu batismo. E está assim de apóstata hoje em dia, por ignorância, por preguiça, por conveniência, por pecado. Por isso, eu repito com Jesus, a porta do céu é estreita. O catolicismo não é a casa da mãe Joana. Aqui não é o oba-oba. Vai para o céu quem fizer por onde. A igreja quer a salvação de todos, assim como Deus, mas nem todos querem a salvação de Deus. E Deus dá a liberdade. Hoje em dia, nós vemos a ansiedade aí em qualquer esquina. É uma praga psicológica. Mas o que é a ansiedade? Na raiz, já falei e repito, é medo. Sempre é medo. Lá no fundo é medo. Ah, mas espera aí, padre. Eu às vezes fico ansioso quando estou sob pressão. Ok. Você está sob pressão de um prazo que você tem que cumprir? Sei lá, a entrega da sua monografia. Tem um medo aí por trás. Qual é? Se eu não cumprir o prazo, eu não vou receber o título. Sempre, quando a gente faz uma análise maior, tem um medo por trás da ansiedade. E aí, essa ansiedade vai refletir o quê? É o que eu vou explicar. Por um lado, falta de confiança em Deus. E aí, na raiz, a gente vai ver ignorância de Deus ou uma relação problematizada com Deus. Ignorância de Deus é quando eu acho que Deus pode ser injusto. Aí Ele está sendo injusto comigo. E aí, se Ele decidiu me perseguir, o que é que eu vou fazer agora? Não tenho o que fazer. Senão, ficar ansioso. Se eu deformei a pessoa de Deus, como é que fica? Então, a gente vai ver pessoas dizendo, Deus não me ama, Deus não me escuta, me abandonou, está me punindo. Aí eu pergunto, que certeza você tem disso? Primeiro que Deus não trabalha punindo, Deus trabalha educando, mesmo ali onde Ele diz, eu castigo os que amo, é no sentido de corrijo, e não no sentido de descarrego a minha ira por causa do pecado cometido. Isso é problema. As pessoas assumem como verdade aquilo que não é verdade, e aí são vítimas dos próprios achismos, e quem leva a culpa é Deus. Coitado de Deus. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter claro isso. Deus é o autor da justiça, jamais será injusto. Agora, quantas vezes eu não estou colhendo o que eu plantei? Agora, se eu sou soberbo, eu não vou enxergar. Porque eu estou sempre certo. Aí o problema está em Deus? Está em você. Veste as sandalinhas da humildade. Pronto, num minuto, a coisa se resolve. Então, quem inventou a compaixão, tem compaixão de quem sofre. Quem inventou o amor, ama. Então, primeira coisa, eu tenho que saber quem é Deus. Nada escapa do conhecimento de Deus. Ele sabe o que está acontecendo comigo. A Bíblia fala que antes de eu abrir minha boca para pedir qualquer coisa, Ele sabe. Agora, Ele também espera que eu vá lá e peça.
Pedi e recebereis, está escrito ou não está? Pronto. Por quê? Porque se eu vou e peço, eu confio nele ou não? Sim, é o filho que confia no pai, Deus se agrada disso. Tanto que ele diz, pedi e recebereis. Agora, vamos lá? Outra deformação. Eu vou, peço e espero, aí fico ansioso. Pedi. E, supostamente eu confio, mas eu estou lá. Ansioso. Por quê? Porque eu espero que Deus me dê o que eu pedi. Porque o que eu pedi é o que é certo, é o que é melhor. Logo, eu sou Deus, eu é que sei, não é Ele. Fé defeituosa. Se eu confio que Deus é Deus e vai me dar o melhor, e aqui eu vou fazer um parênteses para vocês, baseado num sermão de um grande pregador da língua portuguesa, Padre Antônio Vieira. Às vezes eu estou pedindo a Deus aquilo que não convém, aquilo que não é bom para mim, aquilo que redundaria até em um mal. Mas como eu pedi com fé, confiando que Ele é Deus, que Ele é Pai, Ele vai me dar o que é melhor. A maior graça até, e o início da resposta da minha oração é justamente não me dar o que eu estou pedindo. Concordam? E aí Ele vai dar aquilo que eu nem pedi. Agora, se eu abro o meu coração, se eu aceito, se eu começo a tecer pensamentos do tipo, vai ver, eu não recebi a graça porque não é o momento, eu posso receber daqui a um ano, ou então vai ver que isso não é para o meu bem. Agora a pessoa que baixa os braços, aí faz igual a menina amarela, então não rezo mais, não vou, você fez o que eu quis. Caramba, isso é infantilismo espiritual. Então a nossa confiança tem que ser assim, aí as coisas vão funcionar. Então, nós temos essa questão da falta da confiança em Deus, mas tem outra por trás da ansiedade, que é a falta de confiança em si. Às vezes a gente vai empreender alguma tarefa, e aí eu acho que não vou dar conta, ou que eu não mereço, que é muita areia para o meu caminhãozinho. Isso, a própria psicologia já rebate. É o que a gente chama de crença limitante na psicologia. Ai de quem pensa assim. Em que sentido eu estou falando? De algo que a psicologia chama de profecia autorrealizável. Se você colocar no seu cabeção que isso não é para você, que você não merece, que você não vai dar conta, é o que vai acontecer. Seu corpo, cada célula vai conspirar contra você. Ai daquilo que o cérebro assume como crença. A bioquímica do corpo vai estar a serviço dessa crença limitante, para que ela se concretize. E aí eu entro num círculo vicioso. Não vai acontecer, porque eu não me esforcei porque não acreditava que valeria a pena me esforçar, porque eu sou um mané, eu sou incompetente. Agora que eu não sei, que botaram isso na minha cabeça, e do jeito que botaram eu posso tirar. Bem-vindos ao mundo encantado da terapia, de uma boa terapia. Não é qualquer linha da psicologia. Quem precisar, marca horário comigo e eu encaminho. Tenho excelentes terapeutas aqui. Inclusive esse nosso cerimoniário aqui é o melhor hipnoterapeuta que eu conheço. Está curando gente assim, ó. Alessandro. Então, eu preciso ter confiança em mim. Fé em mim não é soberba. Tem católico ignorante também que acha, não, isso é soberba. Você tem que confiar no seu taco, minimamente tem, para fazer o bem, inclusive. Ora, se eu não acreditar que a santidade é possível para mim, como é que eu vou chegar lá? Impossível. Agora, eu acredito que a santidade é possível se eu pagar o preço, se eu fizer por onde, se eu rezar, se eu fizer caridade, se eu seguir Jesus. Pronto, então essa fé está no lugar, essa fé em si. Então, vamos lá, para a gente ver quem nós somos, o que seria
a base dessa segunda confiança. A primeira é a confiança em Deus. Essa segunda é a confiança em mim. Então, para pensar, criatura, que você foi tirado do nada. Deus tinha zilhões de possibilidade de criação. Escolheu criar você, eu, do jeitinho que a gente é. Ai, mas esses meus olhos, ai, meu nariz, é com esse nariz, com esses olhos, essa cor da pele. Ai, mas o meu pai era uma pessoa muito negativa. É com esse pai que você veio ao mundo. Então, toda essa estrutura quem dá é Deus. E Ele dá algo preciosíssimo, chamado liberdade, que a gente tem que aprender a usar bem. E quantas pessoas não vêm ao mundo condenadas, entre aspas, segundo os cânones do mundo? Exemplo, aquele australiano Nick Vujicic, que é um rapaz que nasceu sem braços e sem pernas. E ele roda o mundo mostrando que a vida dele não tem limites. Que quem coloca limite na vida da gente somos nós e as outras pessoas que vão dizer, como diziam para ele, coitado, você, sem braço, sem perna, vai conseguir fazer o que na vida? Mas ele ganha muito dinheiro, ele surfa, ele faz tudo sozinho, tudo. Casou, pessoa feliz. E ele só conseguiu chegar aonde chegou porque se converteu. Vão para o YouTube e vejam as palestras maravilhosas, sobretudo você que é uma pessoa negativa, que não coloca fé em si, que é uma pessoa que murmura da vida, que se queixa, que reclama de tudo. Vai assistir, criatura, que você está precisando, para converter a sua cabeça, para melhorar a autoestima, para parar de murmurar, porque murmuração desagrada a Deus. Vai lá dar uma olhada. Ele diz, no início era só revolta na minha casa. Meu pai nem acreditou, quando viu o início do meu parto, que viu que eu saí sem um braço. Mal sabia ele que eu não ia ter nenhum, nem perna, nem nada. E aí ele diz, depois que a gente se converteu, mudou tudo. Inclusive ele diz que se Deus dissesse para ele, você tem a oportunidade de voltar a essa vida, como é que você quer vir? Ele diz, eu viria do mesmo jeito, sem braço e sem perna. Porque lógico, ele entendeu o sentido maior da vida, qual é? Chegar ao céu. E ele viu que sem braço e sem perna, não só ele se converteu, estava no caminho, mas estava ajudando e está ajudando muita gente a encontrar o caminho. Ele lota arenas de jovens que saem emocionados, que começam a ver, caramba, eu estou me queixando da vida aqui, enxergando, ouvindo, tenho 5 sentidos, meus órgãos todos funcionam bem. Então Deus nos tira do nada, Jesus morreu por nós na cruz. E aí, olha para a natureza. Na natureza tudo não está encaixado. Por que uma manga é doce? Para impressionar a língua dos animais, dos homens, que se alimentam de mangas, de peras, de pêssegos. Para que existem os dias e as noites? Para a realização da fotossíntese. Porque sem a fotossíntese a gente não respira. E por aí vai. Quando a gente estuda química, física, biologia, a gente fica de queixo caído com a inteligência de Deus. Tudo pensado, tudo calculado, como diz a Bíblia, tudo feito com peso e com medida. Ora, se é assim no mundo inanimado, quanto mais no nosso mundo. Então Deus criou você sem um propósito, para ficar aí. Eu, sem um propósito? Aí a gente começa a ver o que são as vocações. O meu propósito, ser padre, ensinar o caminho do céu. Só que para eu estar aqui, eu precisei de um pai e de uma mãe, vocação matrimonial.
Então a gente tem a vocação a um estado de vida, nós temos as vocações profissionais, porque a gente precisa de lixeiro, de porteiro, de médico, de bombeiro, de professor. Então aí a gente vê Deus providente, sabe quais são todas as nossas necessidades, Ele provê absolutamente tudo. Então nesse sentido, nós temos uma missão, para a qual Deus nos dota de talentos. A parábola dos talentos é uma prova disso, que Ele vai pedir contas, inclusive, desses talentos que nos deu. Então, a pessoa que veio ao mundo com uma boa condição financeira, veio normal, teve acesso a estudo, se viver em função do seu umbigo, não vai ver o Papai do céu. Eu preciso colocar os meus talentos à disposição do reino. E assim o reino acontece. Para vocês terem ideia, para a gente estar aqui celebrando essa missa, olha quanta gente boa aí, ó, botando à disposição do reino os talentos que tem, como ministro da Eucaristia, na pastoral da liturgia, pastoral da acolhida, na música. Então essa é, caríssimos, a equação da vida. E aí vejam bem, algumas passagens eu quero citar para vocês aqui. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o tamanho do amor de Deus por nós. Para você chegar e falar, Deus não me ama, a grama da casa do Verdinho é mais verde. Para com isso. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, de todos nós. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Romanos 5,8, mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos inimigos dEle, Ele morre por nós. E Ele morre por todos os seres humanos. Quando Jesus morreu lá no ano 33, Ele morreu por aquela criatura que ainda vai ser a última a nascer antes dEle voltar para julgar os vivos e os mortos. O último a nascer antes do fim do mundo. E aí apostando cegamente, será que vai me amar? Vai reconhecer a obra que eu fiz de redenção? Ele vai e morre por todos. Nessa esperança de que nós usemos bem o nosso livre-arbítrio e nos convertamos para chegar ao céu. Salmo 103, de 8 a 12. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. E aí, quando a gente vai para o campo da mística, chegamos em Santa Faustina Kowalska, a quem Jesus fala da misericórdia e do amor de Deus para conosco, através dele, Jesus. E ele diz coisas que eu decorei, porque para mim é sempre um alento. Às vezes a gente tem essas tentações, quando faz uma grande bobagem, né, de se achar a pior das criaturas. O diabo vem com força nessa hora, porque ele é o acusador. Então aquela voz que acusa você dentro da sua cabeça, ela não lhe pertence, ela vem de Satanás. Lógico que, se ele sabe que eu tenho autoestima baixa, porque isso foi construído pela minha família ao longo da minha história, ele vai procurar jogar as sementes, ele joga verde para colher maduro. Satanás pode inspirar o nosso pensamento? Sim. Ele pode evocar memórias traumáticas, ruins do passado? Pode. Ele tem esse poder. Só que o nosso poder é maior do que o dele, eu posso resistir a isso. Eu posso entrar em oração, eu posso desviar meu pensamento. E aí, quanto mais equipado eu estiver, conhecendo a palavra de Deus, por exemplo, o que eu estou falando nesse sermão, eu jogo o diabo para lá. Então a ignorância tem feito muitas vítimas. Então bora lá. O que Jesus diz? A Faustina Kowalska, ou seja, para nós todos, né, através dela. Quanto mais afundado estiver o pecador no pecado, mais direito tem a minha misericórdia. Tá bom para você que se acha o cocô do cavalo do bandido? Pronto. Eu, quando perdoo, esqueço. Tá bom para você, mulher que fez aborto?
Ele esquece. Se ele esquece, quem é você para ficar se lembrando? Mal sabe você que quem fica jogando na cara o seu aborto é Satanás. Ele não quer que você confie no perdão de Deus, na misericórdia de Deus. E ele sabe que a gente chega ao desespero, que a gente pode se matar por isso, se sentindo a pior das criaturas. Não há pecado tão grave que não possa ser aniquilado na fornalha ardente da misericórdia de Deus. Isso é maximamente restaurador. É um alento, um alívio para nós. Bom, então ficou clara a necessidade de eu ter fé em mim, como diz o povo simples. Outro ponto que gera ansiedade: apegos. E por quê? Porque a pessoa apegada tem medo de perder aquilo que tem ou de não conseguir aquilo que quer. Em outras palavras, é o pecado da idolatria. A minha felicidade depende de uma pessoa, de dinheiro, de poder, de fama, de beleza. E aí, se eu corro o risco de perder essas coisas, eu entro em desespero. E a solução então é simples: desapega. Vejam, tem gente que não se interroga sobre o sentido último da vida. Por quê? Porque viveu em função dessas coisas. Enquanto está lá na fama, na beleza, na riqueza, no poder, na saúde, está tudo bem. Mas quando essas coisas vão desaparecendo, aí começa a questionar o sentido da vida. E aí vem o quê? Quem é apegado, vem a revolta. Porque não tem mais aquilo que lhe dava felicidade. Agora, nessas horas, muitos veem que botaram a sua confiança nas quimeras, naquilo que passa. E aí, sendo humildes, se convertem. Aí eles conseguem enxergar Deus. A pandemia, nesse sentido, foi ótima para isso. As pessoas vendo que, qualquer hora, um poderia ser vítima do vírus e poderia morrer. Aí, num minuto, todo mundo começa a pensar. Mas aí teve gente que não. Teve gente que ficou gastando tempo com rede social, o tempo inteiro. Ou então, achando ruim porque estava tendo que conviver com filho, com mulher, com menino. Achando ruim se ver no espelho, incompetente para afeto familiar. E começava só a reclamar, e começavam os arranca-rabos, as brigas, as discussões, porque a gente mal preparada para a vida. A pandemia foi maravilhosa nesse sentido. Ela deu uma calibrada boa, botou a humanidade de joelho, botou a humanidade para pensar. Louvado seja Deus pela pandemia. Sim, a gente tem que louvar e agradecer a Deus por tudo que acontece. Se Ele permitiu a pandemia, então temos que dizer louvado seja Deus pela pandemia. Existe um propósito por trás de tudo que Deus faz. Mas só quem consegue enxergar além, só quem tem fé. As pessoas rasas vão ver desgraça em tudo. Porque as coisas não acontecem do jeito que elas sonham, do jeito que elas querem. Então, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha na escuridão. João 8,12. Quem crê em Cristo tem a possibilidade de resistir à grande tentação da falta de sentido para a vida, o que tem levado tantos ao suicídio. Pois bem, e por que eu falei disso? Porque quem vive em função da eternidade está tranquilo, porque se percebe, se vê a caminho do céu. E aí, diante da eternidade, tudo perde a força. Os problemas, o problema financeiro, o problema de relacionamento, tudo perde a força. Então a gente precisa viver com a cabeça levantada. Se sua consciência está tranquila, no que diz respeito ao que é o fim último da vida do homem, acabou, o resto vai encontrar o seu lugar. Para que perder a paz, a calma? Já falei aqui que bioquimicamente é péssimo viver preocupado, é péssimo para o sistema imunológico, vai haver adoecimento, seguramente.
Estudos do Dr. Juan Hitzig, um argentino especialista em longevidade. Qual é a definição de paz interior de São Francisco de Assis? Ele diz: a fonte da paz interior é a consciência tranquila. Como é que eu vou ter minha consciência tranquila? Através do dever cumprido. Acabou seu dever de pai, de mãe, seu dever de cristão. Os deveres estão cumpridos na sua profissão. Por quê? Porque eu vou prestar contas a Deus. Então, meus deveres estão cumpridos. Eu estou tranquilo. Aliás, eu tenho que estar tranquilo. Não cabe ansiedade nenhuma. Dá uma olhada se não é isso que eu estou falando, que está por trás da sua ansiedade. Para um pouco, corre. Para pensar na sua vida. Para rezar, para meditar, para fazer um balanço. Porque senão de corre, a sepultura vai chegar ali, você não teve tempo para cuidar daquilo que é mais importante, que é a salvação. Aí é tarde, como dizem os portugueses, Inês é morta. Aí não tem choro nem vela. O que a gente tiver que fazer, tem que fazer enquanto está aqui nessa vida. Então, Jesus diz: não tenhais medo. A confiança em Jesus é nossa âncora. Quando o vento soprar, estaremos seguros e firmes. Essa confiança se gesta pelo conhecimento. Eu tenho que confiar. Eu tenho que conhecer para confiar. Ninguém confia em quem não conhece. Se dá pela oração, se dá pelo sacramento, por conta dessa máxima união e intimidade que eu vou ter com Jesus Cristo. Não tenhais medo, eu venci a morte. Olha aí. Se com Cristo morrermos, com Cristo ressuscitaremos, diz a Sagrada Escritura. Outros versículos bíblicos de encorajamento. Isaías 41:10. Por isso, não temas, pois estou contigo. Não tenhas medo, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 34:4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Salmo 23:4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protegem. Na nossa Bíblia é o Salmo 22, versículo 4. Josué 1:9. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não te apavores, nem desanimes, pois o Senhor teu Deus estará contigo por onde andares. 1 João 4:18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha isso. Eu, em outras homilias, apresentava o Rivotril católico, né? Qual é o Rivotril católico? A frase de Santo Inácio, que vai resolver esses dois problemas, da falta de confiança em mim e da falta de confiança em Deus. Trabalha como se nada pudesses esperar. Então, se eu me empenho, e em consciência eu sei que eu fiz tudo o que podia, que estava ao meu alcance para atingir um determinado objetivo, eu tenho que ter confiança que fiz tudo, que não tem mais o que fazer. E aí a segunda parte, e espera como se tudo dependesse só de Deus. Ou seja, é porque são duas versões da mesma frase. Trabalha como se nada pudesses esperar e espera como se nada pudesses fazer. Em outras palavras, máximo empenho da minha parte, máxima fé. Ou trabalha como se tudo dependesse só de ti e espera como se tudo dependesse só de Deus. É a mesma coisa, 6 e meia dúzia. Então essa frase é poderosíssima. Coloque em prática e você vai ver. E aí eu termino com um texto
maravilhoso, de base bíblica, que ilustra exatamente o que eu falei aqui. Se chama Tirai a Pedra e diz assim: então ordenou Jesus, tirai a pedra, no episódio da morte de Lázaro, que já estava na sepultura, lacrada por uma pedra, né? Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque morreu há 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Uma das primeiras reações das pessoas diante de problemas de difícil solução é só enxergar obstáculos. Foi o que Marta enxergou. Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. A seu ver, de nada adiantaria remover a pedra da entrada do túmulo do seu irmão Lázaro. Aquilo que eu dizia, a gente se move pelas aparências. Fazer Lázaro voltar à vida era uma tarefa impossível aos homens, mas possível a Deus. Remover a pedra, porém, era uma tarefa que os homens poderiam fazer. E Jesus deixou esse trabalho a cargo deles. Por quê? Porque aquilo que você puder fazer, Deus não vai fazer por você. Um milagre requer uma parceria entre Deus e o homem. O homem entra com a fé e sua ação natural. Deus entra com a ação sobrenatural. Se o homem não entrar com sua parte, isto é, com fé e ação, o milagre não virá, pois sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Sagrada Escritura. É óbvio que Deus pode fazer tudo sozinho, mas agrada a Deus a fé nele depositada e o empenho do homem. E por isso a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmo 37, 4. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 58, registra que Jesus deixou de fazer milagres em Nazaré, devido a quê? A incredulidade do povo. Uma coisa é a fé teórica, outra coisa é a fé provada, vivenciada. É a maravilhosa experiência da relação homem-Deus nos momentos mais difíceis da vida. Há vezes em que, diante de uma tribulação, de um problema de difícil solução, sentimos-nos desanimados, abatidos e não temos disposição para remover a pedra que impede nosso acesso à solução dos problemas. Só pensamos no mau cheiro dos problemas. Mas Deus, que é maior que todos os problemas, nos diz: tirai a pedra. Se nós não removermos a pedra da nossa incredulidade, se não exercermos a nossa fé, perderemos a oportunidade de dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você está passando por alguma situação difícil? Esse problema já é de 4 dias e já cheira mal? Eu pergunto: o que fez até agora? Já se mexeu? Já foi atrás da solução? Já recorreu a Deus e a resposta não chegou? Continue confiando. Ele sabe o tempo de lhe dar a bênção. Não desanime. Remover a pedra significa fazer a sua parte para a solução do problema. Pratique a fé, mas Ele espera que você faça a sua parte, pois sem isso você não verá a glória de Deus. Era impossível a Naamã mergulhar no rio 7 vezes para ficar curado da lepra? Não. Era impossível aos discípulos lançarem a rede outra vez ao mar para terem sucesso na pescaria? Não. Era impossível aos apóstolos recolherem 5 pães e 2 peixes para que Jesus os multiplicasse e alimentasse a multidão? Não. Era impossível aos serventes das bodas de Caná da Galileia encherem as talhas com água para que Jesus a transformasse em vinho? Não. Olha aí. Jesus poderia ter feito isso aqui, ó, e ter aparecido garrafa de vinho francês na mesa das pessoas. E é isso que muita gente pirada espera que Deus faça esse tipo de milagre. Não vai fazer, nunca. Olha a Bíblia aí, o que nos ensina. Deus sabe até onde vai a nossa capacidade de lutar. Olha um dado importante. E não deixará que carreguemos fardos superiores às nossas forças. Outro dado importante. Ele não espera o impossível de nós e sabe o tempo certo de agir em nosso favor. Então, quando diante de um problema você sentir que realmente nada pode fazer e que se esgotou toda a sua capacidade física, mental, emocional e espiritual, todos os recursos ao seu alcance, lembre-se que Deus é maior que todos os problemas e que ainda lhe resta a fé.
E aí tem aquele ditado popular que diz: não mostre para Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre aos seus problemas o tamanho do seu Deus. Disse Jesus: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Para Deus não há problemas, para problemas existe Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.